semana passada sobre o conceito de hermenêutica e exegese. Lembra disso? Falamos da interpretação bíblica. Dissemos que na estrada da palavra não há acostamento. Então, quando o pedreiro erra, é só derrubar a parede e fazer de novo. Quando o pintor erra, é só mudar a tinta. Mas quando o pregador, o pastor, o mestre, o governo erra na palavra, pode estar jogando uma alma do inferno. A responsabilidade é muito maior. Aliás, diga para quem está ao seu lado, só tem um jeito de ir para o céu. Fazendo a vontade de Deus. Mas para ir para o inferno, só há um jeito de ir para o céu. Fazendo a vontade de Deus. Mas para ir para o inferno, não precisa fazer a vontade do diabo. Basta fazer a sua. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu devia estar aqui na oferta para eu dizer uma coisa. Quem tem dúvida sobre o dízimo de oferta? Diga para quem está ao seu lado. Roubar o homem da cadeia. Roubar a Deus da inferno. Vamos para aqui. Hermenêutica vem do verbo, né? Verbo hermenêutica. Eu falei que a hermenêutica, ela se assemelha a uma alpinista que sobe na montanha mais alta para contemplar o vale, ter uma visão panorâmica, ok? Na hermenêutica você vai ter uma visão panorâmica do livro, da passagem bíblica, da circunstância. Você vai descobrir quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu, sobre o que escreveu, o povo para quem escreveu, a cultura, as circunstâncias, o momento político, a cosmovisão daquele povo. Já a exegese tem outra nuance. A exegese se assemelha a um arqueólogo, sítio arqueológico, onde alguém está escavando, está procurando pedaços, fragmentos de coisas antigas para montar o quebra-cabeça e descobrir o que aquilo significa, o que forma. Na exegese, você vai garimpar verbetes, palavras antigas, significados de palavras. Você vai entrar na semântica, na homilia das palavras, para descobrir que de verdade o autor queria dizer quando escreveu. E como aquele povo a quem foi destinada a palavra recebeu. Porque, preste atenção, é claro que a Bíblia é a palavra de Deus e ela fala para todos nós. Mas, em primeira análise, cada livro da Bíblia tem um destinatário. E alguns livros, cada passagem tem um. Quando Paulo se senta para escrever para a cidade de Éfeso, a igreja que
estava na cidade de Éfeso, ele não estava escrevendo para você e para mim. Ele estava escrevendo para aqueles crentes que viviam naquela cidade. E aí, ele tem em mente a questão geopolítica daquele povo. O que eles estavam vivendo? Quais as suas necessidades? Quais as suas dúvidas? Qual o momento? Qual a cosmovisão que eles tinham? Tudo isso vai influenciar o que ele vai escrever. Ok? Entenderam isso? Sim. Qual é o seu nome? Joel. Por favor, Joel, chega aqui. A senhora? Olhe para lá para mim. Distingue para mim. Você. A cor da camisa. Não, tira só. Tirou a foto. Agora fala pra mim. Você já viu? Cuidado que tem que ser a pessoa que essa hora. Vou te ajudar, peraí. Meu querido, por gentileza, fala pra mim. O que está escrito na cabeça do nosso câmera? Deus é agora lê para mim na parte de baixo. Queridos, a sua visão, ela não pode ser parcial. Não existe parcialidade. Por quê? O que enxergamos com óculos. Quem aqui usa óculos? Quem usa lentes aqui? Não. Quem usa lente? Levanta a mão. Quem usa lente? Óculos é lente. Ah, tá. Óculos tem lente, não tem? Mas lente de contato não é lente. Quem usa lente? Presta atenção para você. Quando você vai enxergar alguma coisa, dependendo da posição que você se encontra, isso vai determinar a visão que você tem. Imagine que isso aqui é um relógio central. Cada uma das suas faces tem uma hora diferente. Aqui está 12 horas. Aqui está 3. Aqui está 6 e aqui está 9. Cada face dessa está marcando essa hora que eu escrevi. Quem está olhando esse ano vai ver o quê? 9 horas. Mesmo que ele quisesse, não tem como ele enxergar 3 horas. A mesma coisa que quem está olhando com 12. E tem quem está olhando com 6. Ok? Entenderam isso? Agora, sua lente é transparente. Se eu colocar um óculos escuro para você agora, com a mesma lente que você tem, mais escuro, a luminosidade ia influenciar no que você está vendo. Você vê tudo. Se eu troco essa lente e coloco ela verde, você vai enxergar tudo verde. Eu estou falando isso. A nossa posição determina a nossa visão. Não há imparcialidade. O que eu enxergo vai depender de onde eu estou olhando. Se eu estou olhando numa posição católica romana, eu vou ver o evangelho, eu vou ter uma visão do evangelho.
Se eu estou olhando com uma visão evangélica tradicional, eu vou ter outra visão do evangelho. Se eu estou olhando do ponto de vista evangélico pentecostal, eu vou ter outra visão do mesmo evangelho. Mas se eu estou olhando do ponto de vista neopentecostal, somos nós, vamos ter outra visão. Afora a minha posição, dependendo da posição, ainda tem as lentes que eu estou usando para enxergar o que eu estou vendo. Se eu estou usando as lentes da filosofia, vou enxergar uma coisa. Se eu estou usando as lentes da psicologia, vou enxergar uma coisa. Se eu estou usando as lentes da sociologia, ou se eu estou usando as lentes da teologia, a minha posição vai determinar a minha visão, mas as lentes que eu estou usando também vão influenciar nela. Então, se você é crente ou não é, de que denominação você vem e qual a tua formação acadêmica, educacional, vai influenciar. Tudo isso entra vai influenciar a sua visão. Você vai enxergar o mundo e a fé através dos olhos do seu entendimento. Como cristão, como pentecostal, como reformado e com a formação que você recebeu. Escolaridade. Entenderam isso? Tudo isso vai mudar a nossa perspectiva do texto. Quando nós lermos o texto, vamos ver com outros olhos. Psicólogo cristão vai enxergar o texto diferente de uma pessoa que é analfabeta ou lê pouco. Porque a formação delas vai influenciar na visão do texto que elas têm. Entenderam isso? Agora vamos transportar isso para dentro da vida do escritor. A formação e a visão de mundo que o escritor tem vai influenciar o que ele está escrevendo. Entenderam isso? Quando Paulo senta para escrever, é um filósofo escrevendo. Vai usar uma figura de linguagem, uma semântica, uma retórica. A homilia que ele usa é perfeita. Mas quando Pedro se senta para escrever, é totalmente inverso. Ok? Deu para entender isso? Professor, Paulo então foi um ser político. A partir do momento que ele evangelizou outras regiões e utilizou elementos culturais para poder propagar o evangelho. Olha só, eu discuto com você. Sim. No sentido que você está falando, eu vou melhorar um pouquinho. Na verdade, o nome é um ser político. Na verdade, Paulo, ele, por ser filósofo, poliglota, formação acadêmica, isso deu a ele um trânsito no meio dos povos da época muito maior do que os 12. Jesus escolheu 12 homens que ficaram em Jerusalém. Encheram Israel de Jesus, mas ficaram lá. Só saíram de lá de batiscote. Mas Paulo desejou sem ninguém mandar ganhar o mundo. Ele só chegou a Roma preso, mas quando ele vai para Filipos, ele já expressa a vontade, o desejo de ir a Roma. Ele queria primeiro ir a Roma, porque em Roma ele desejava fazer uma oferta para de lá e para a Espanha. Mas aí o Espírito Santo falou, não, vai para Jerusalém. E aí ele vai em obediência, mas o desejo dele é ir para Roma. E ele vai para Jerusalém
E o Espírito Santo fala, ó, vai para Jerusalém. Vai ser escrito. Imagina Deus falar você assim, você quer o quê? Mulher que Deus te deu um carro, uma casa, um emprego melhor? Está pensando em... Mas eu quero que você vá para o Afeganistão. Estado Islâmico. Olha, será e aí? Vai ou não vai? Hein? É, meu irmão. Fazer missões é fácil. Aqui. Existem ministérios hoje que ele não vê como lente, mas é como se fosse uma didática, é como se fosse uma cultura daquela igreja, do lado da sociologia. Por que eu estou falando isso? Cada igreja, como denominação, ela tem uma visão. Cada igreja, como denominação, ela tem uma visão. Norte, Deu uma visão integrada. E aí? Eu acho que eles vão pular da sociologia. É o seguinte, graças a Deus, hoje a gente tem uma pluralidade de igrejas. Aleluia! Por quê? Porque o pior período, olha pra mim, eu acabei de falar do história da igreja cantar. O pior momento que a igreja cristã viveu foi quando ela só tinha uma denominação. A idade das trevas, a idade média, a era de Tiatira, aonde os papas governavam o mundo. A igreja era o Estado era a igreja. Esse foi o pior tempo da humanidade, aonde transformaram o evangelho em religião, cercearam o acesso à palavra de Deus, transformaram o povo em gado, e os mandatários se tornaram déspotas. Foi um tempo difícil. Foi um tempo onde a igreja, diferentemente dos tempos de Esmirna, onde a igreja morria nas arenas, comida pelos leões, e viviam sendo tocados fogo como tochas para se iluminar as ruas de Roma, ao contrário, a igreja que foi perseguida e morta, passou ela a perseguir e matar. John Hus foi queimado na fogueira. Savonarola foi queimado na fogueira. E tantos outros. Wycliffe quase vai. Lutero não foi porque Deus tinha profetizado. John Hus de dentro da fogueira profetizou. Hoje vocês matam esse ganso, mas daqui a 50 anos levantará um cisne. E a esses vocês não poderão. Pastor, essa época era semelhante então à escravidão. A escravidão era na mente. Por quê? O Estado romano, através de Constantino foi um visionário. Ele se autoconverteu. Na verdade, ele foi um gênio. Ele entendeu que a hegemonia romana estava acabando, o império estava caindo. E ele sacou que a religião é mais forte do que as armas. Que se não pode forçar o homem a fazer uma arma na cabeça, a religião consegue que ele faça. As armas, o poder bélico, pode obrigar um homem a fazer alguma coisa até a morte, mas ele se nega a fazer e morre. E aí o poder bélico se frustra, porque tem poder para matar, mas não tem poder para fazer obedecer. Mas a religião faz o homem obedecer tanto que se mata por ela. Se joga, coloca um monte de granada no peito, vai lá e se explode. Os profetas de Maomé, os discípulos de Maomé. Pega teu pai, tua mãe, teus irmãos, corta a cabeça.
eles fazem. A religião é mais forte que as armas. Mas voltando aqui, nós saímos. Gente, a gente tem que se manter aqui, senão a gente dá aula. A gente está fazendo tantas aulas, está aqui lá na frente. Vocês vão ter um módulo História da Igreja. No final desse ano começa. O primeiro módulo História da Igreja 1. E a gente vai dar um banho de sangue nessa sala. Vai ser algo que vai entrar para toda a sua vida. Mas deixa eu chegar lá. Vai ser essa aula, no ano passado, tem gente chorando. Por causa disso, nós entendemos que a hermenêutica e a exegese se completam. Elas são as duas faces de uma mesma moeda. A nossa visão da interpretação bíblica engloba todo o trabalho, desde o início da análise gramatical até a aplicação final do texto para a nossa realidade atual. O dogma do exclusivismo. Rejeitamos terminantemente o dogma do exclusivismo, de que o entendimento da palavra de Deus é só para os privilegiados. A Bíblia só tem um mestre, não existe. Não existe. Ninguém formado na Bíblia. Todos somos alunos. O único mestre das Escrituras tem que ter o nome Espírito Santo. Por causa disso, a Bíblia não é que nem matemática, química, física ou biologia. A Bíblia é a palavra de Deus. Como disse Lutero, para nós lermos e estudarmos a Bíblia, orarem e labudarem. Primeiro você ora, depois você lê, estuda, pesquisa, trabalha com texto. Porque ela é um livro espiritual. Para que orar? Porque orando você chama o autor. A Bíblia é o único livro do mundo que, ao lê-la, você tem o privilégio de ter um autor do teu lado. E você não precisa perguntar a ninguém. Basta falar com ele. Ok? Entenderam isso? Muito bem. Então, não existe exclusivismo. A Bíblia não foi dada a pastores, mestres, evangelistas, ou seja lá quem for. Deus não reconhece títulos para revelar a sua palavra. A um coração contrito não desprezará Deus. É só pedir. E Ele dá com liberalidade, entendimento, sabedoria. Mas tem um princípio. Por favor. Está funcionando. Feche sua boca. Fique sem respirar um pouquinho. Até onde você vai. Mas mesmo, faz isso. Não respira. Prende a respiração. Vai ficar desesperado. Deixa. Segura o máximo que você puder. A gente vai aguentar mais ou menos. Mas é difícil, não é? Se você buscar sabedoria e o conhecimento de Deus do jeito que você fica desesperado pelo ar que te falta, você encontra. Você precisa buscar, conhecer, mergulhar, perscrutar, entender, mergulhar nessa palavra, dia e noite se preciso for. Sai do WhatsApp, deixa o Facebook, bota pra lá a televisão e começa a entrar na palavra de Deus no coração inteiro. Os homens do passado viveram um avivamento segundo a moda antiga. Jonathan Edwards, Moody, Whitefield, Spurgeon. Esses homens comiam Bíblia. John Wesley leu a Bíblia 200 vezes. Quantas vezes você leu? Pergunta aí. Quantas vezes você leu? Como é que você quer estudar uma coisa que você sequer leu? A verdade é isso aqui. Aqui no caso não tem a ver. Mas quer dizer o seguinte, que Deus só revela para os medalhões.
Pastor, ou seja, que os padres, o clero, o alto clero romano, eles pregavam que a Bíblia só podia ser interpretada pelo alto clero. Por isso, as missas eram rezadas em latim, porque só os padres dominavam. Porque no passado as igrejas eram cheias de gravura, os arfrescos, os painéis. Por quê? O povo não entendia o latim, o que o padre estava dizendo, o que ele estava rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas eles liam as gravuras. Eles não sabiam falar latim, mas eles sabiam ver a imagem de Jesus na cruz. Eles sabiam. Entenderam? Por isso aquelas imagens eram tão importantes para eles. Por quê? Ouviu um camarada falando. Por exemplo, se você escutar eu falando aqui, John de Catástrofe, existências osmenói, dia, tespisteus, calvos eternos, sedron. Ou, tecnia, mutado, sasgrafo, rumirina, meia, marte, parágrafo, como é que sobe próximo, patera, isso, Cristo de Caion. E aí, você entendeu o quê? Não, é sério, se você não entende o que está se falando, você... E aí? Conta assim que o Barbosa viu o ladrão pulando a cerca do quintal dele, de manhã cedo, pai com a caída na mão. Ele vociferou pro ladrão. O Barbosa era um poliglota. E ele falou pro ladrão: ó, bucéfalos. Não é pelo valor intrínseco dos bípedes ou dos palmípedes, mas sim por galgares os altos proclames umbrais de minha residência. Se o fazes por necessidade, transigo, mas se o fazes para zombar de minha alta prosopopeia, dar-te-ei no alto da sinagoga e reduzir-te-ei a cinzas cadavéricas que do alto do teu vulto denominam-se o nada. Aí o ladrão olhou para ele e falou: e aí, doutor? Eu levo o bem, trazendo para hoje uma palavra do passado. Esse é o nosso problema. O texto, o nosso trabalho aqui é extrair do texto a verdade. Entenderam isso? Nosso trabalho aqui é extrair do texto a verdade. Esse é o trabalho do teólogo. É por isso que o pregador gosta do teólogo. Por quê? Porque o teólogo constrói o prazer. O pregador constrói uma palavra linda em cima do texto. E depois o pregador fala assim: ó, o texto. Por exemplo, ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. O crente tem que ser esforçado, a gente tem que ser unido, a gente tem que estar todo junto, a nossa união tem que ser forte, a gente tem que estar trabalhando em conjunto e tal. Ei, treinador, presta atenção. Sabe quem é que está falando isso aí? São dois idólatras fazendo um acordo. Isso não serve pra gente. Eu sei que você já ouviu um monte de pregação sobre isso, quebrando tudo agora. É verdade. Mas vai pro texto, meu irmão. Lê o que está escrito lá. Vamos para a análise da hermenêutica. O texto tem contexto. Sem contexto é pretexto para heresia. Eu tenho que entender o texto à luz do seu contexto. O que é que ele está dizendo? O que vem antes e o que vem depois vai determinar o que o texto quer dizer. Versículo isolado é para caixinha de promessa. O texto, diga para quem está do seu lado, a Bíblia tem que ser lida no seu conjunto. É ela toda. E um detalhe,
Testamento. Mas observe que a quase totalidade dos pregadores de hoje são apaixonados pelo Antigo Testamento. Sobretudo ali, Reis e Crônicas. Samuel, Reis e Crônicas. 90% das nossas pregações são Samuel, Reis e Crônicas. Mas só tem esses três livros. São 6. Mas o Antigo Testamento, ele me serve. Para quê? O Antigo Testamento, olha para cá, pessoal, presta atenção. É aí que é a importância da hermenêutica. O Antigo Testamento só nos serve como exemplo, mas se nós enxergarmos ele através do Novo Testamento. Eu tenho que ler o Antigo a partir do Novo, porque eu vivo no Novo. Eu não sou judeu. Eu não estou dizendo por causa de Arão, não. Não tem nada a ver com Arão. Eu não sou judeu. Eu dou dízimo porque o crente Abraão deu o dízimo. Eu sou crente como o crente Abraão. Abraão viveu antes da lei 400 anos. Não tem nada a ver com Arão. Entenderam isso? Então eu tenho que ler o Novo a partir, ler o Antigo a partir do Novo. Eu tenho que entender que os filho de Agar representa a lei. O filho de Sara representa a graça. É o que Paulo faz o tempo todo. Paulo vai ler o Antigo com os óculos do Novo. É aí que eu queria chegar. Todos nós temos que usar lentes, sem exceção. As nossas lentes têm que ser as lentes do Novo Testamento para enxergarmos o Antigo. Porque se olharmos para o Antigo sem as lentes do Novo, vamos enxergar lei, e lei é maldição. Eu tenho que enxergar a graça dentro da lei. Tudo que não foi confirmado no Novo que estava no Antigo não serve mais. Só está valendo, só está em vigor, só continua valendo aquilo que no Novo foi confirmado que estava lá no Velho. Entenderam isso? Aquilo que o Novo passa reto, eu não preciso mais fazer, porque passou. Entenderam isso? O Novo Testamento é a nossa aliança. Eu não estou debaixo da aliança mosaica palestiniana. Eu não estou debaixo da aliança davídica. É bonito falar, né? Jesus, leão da tribo de Judá. Deixa eu te dar uma notícia que você não vai gostar muito. Jesus não é leão. O Espírito Santo não é pomba. Você não é águia. Nós não somos bicho. Morou? É o seguinte: isso são figuras de linguagem. Porque se eu achar que Jesus é um leão mesmo, chegar lá no céu não vai me dar um abraço, vai me dar uma lambida. Uma mordida. Mas o diabo também é um leão. E anda ao terra. Jesus não é leão, gente. Quando a Bíblia está falando disso, ela está usando tipo. Vocês vão ter uma matéria sobre tipologia. Vamos falar do tabernáculo de Moisés. Mas você tem que ler o Antigo através do Novo. Você tem que entender que o Antigo Testamento ele só serve pra gente naquilo que o Novo referendou. Se o Novo não referenda, passou. Não serve mais. É da aliança antiga, não serve mais. Aquilo que o Novo referendou, entenderam isso? Claro. Assim,
atos proféticos? Que geralmente... Atos proféticos, o nome está dizendo. Ato profético. Eu faço aquilo como uma profecia. Eu estou usando a minha fé de que aquilo vai acontecer. Deus trabalha com imagens. Aliás, o pastor prega uma coisa que é uma verdade absoluta. Tenha uma parede no seu futuro. Uma parede da onde você quer chegar. O que você quer ter. Aonde você quer conquistar. Porque Deus trabalha com imagens. Que aquilo que você não vê não pode receber. Entendeu? Você precisa ver. E aí você vai conquistar. Você vai chegar. O ato profético nada mais é do que isso. Você está chamando a existência aquilo que não é, como se já fosse. Isso é um ato profético. Mas pastor, talvez ela quer dizer que está se usando de uma maneira banalizada? Calma, não é bem assim. Eu não estou metendo a marreta para a gente. Eu estou desconstruindo o Antigo Testamento. Não é isso. Eu estou colocando as coisas nos seus devidos lugares. Eu estou reposicionando o Novo Testamento. Por quê? Eu comecei dizendo isso. Todo mundo só quer pregar no Velho. Gente, me acompanha. Jesus é a porta. Ok? Certo? Mas ele também é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta. Entrei. Mas ele é o caminho. Eu entrei. Mas e agora? Agora caminho. Esse caminho, como é que é esse caminho? Na verdade. E aonde leva esse caminho? Como é que eu vou saber como andar nesse caminho? As epístolas é como viver o evangelho que você abraçou. Você era incrédulo, pagão, vivia no mundão. Pecado era prazer e diversão. Agora você é crente. Se antes era as trevas, agora você é luz. Anda, pois, como filhos da luz. Como fazer isso? Leia as epístolas. Está lá. O que você deve fazer? Como você deve se portar? Como deve ser o seu dia a dia, seu caminhar? Mas a gente não lê. A gente não lê, a gente só lê o Antigo Testamento enquanto lê. Porque as histórias do Antigo são bonitas. A gente quer romance. Olha a Agatha Christie. Conheça o Novo Testamento, porque é nele que você vive. Respeito Moisés e admiro Davi, mas eu vivo debaixo da nova aliança. Eu preciso saber o que Paulo diz, o que Pedro escreveu, o que João recomenda. É isso que tem que nortear a minha vida. Vocês entenderam? Amém. Amém. A minha vida, a tua vida, a nossa vida está debaixo da nova aliança, o Novo Testamento. O Antigo Testamento é sombra, o Novo Testamento é a realidade. O sumo sacerdote, uma vez por ano, um cântaro cheio de sangue, entrava no Santo Santo, vestido a caralho, pistola sacerdotal, amarrado pela cintura, morrendo de medo de morrer. Eu não preciso disso. Eu não sou judeu. Diga eu. Bata no peito, diga eu. Vai, bata aí, vai. Eu sou igreja. Eu não sou judeu nem gentil, eu sou igreja. E como igreja, eu não preciso de cântaro cheio de sangue. Eu não preciso de altar para derramar. Por quê? Porque eu não preciso de vaso. Eu sou o vaso. Eu não preciso de altar. Eu sou o altar. O altar sou eu. O vaso sou eu. Nós somos o tabernáculo de Deus. Deus não habita em templo
feito por mão de homem. Pedra, tijolo, areia e cimento não comporta Deus. Ele só vive, mora, habita naquilo que Ele criou. Carne, osso, peito, barro. Glória a Deus. Mas vamos aqui, gente. A aula é essa aqui. Vocês estão me enganando. A gente tem que continuar. Saudados uns aos outros com ósculo santo. O que é ósculo? A palavra antiga, ósculo. E esse beijo aí é aqui. É beijo de saudação. Aí, saudade com ósculo. É próprio que a mulher olha a Deus sem trazer o véu? Quantas irmãs trouxeram o véu hoje? Muito bem, vamos lá. Alguma irmã trouxe o véu? Olha só. É aí que entra aí, entendeu? A igreja sofreu tanto por causa desse verso. Tanta gente. Deus até a igreja. Quanta gente foi excluída por causa do cabelo? Meu Deus. Tudo por quê? Uma interpretação errada, errônea do texto. Diga, a Bíblia. Ela é um texto. E como qualquer texto, carece, necessita, precisa de interpretação. E toda vez que vamos interpretar, hoje não vai dar. Na semana que vem nós vamos falar sobre método. Vamos falar sobre método. Histórico crítico e o método gramático crítico. Vocês vão ter uma noção do que é um e do que é outro. É uma aula muito interessante. Vocês vão entender a visão dos liberais e a visão dos ortodoxos. Vamos aqui. Essa questão do véu. Gente, tá ali, ó, o tripé. A máquina que ele está usando está em cima do tripé, não é? Diga, ela está em cima de um tripé. Toda doutrina bíblica tem que estar igual àquela máquina. Em cima de um tripé. Ela tem que estar em pelo menos 3 lugares nas Escrituras para dizer que é uma doutrina bíblica. Se ela está num lugar só, é um versículo isolado. Não é uma, é uma recomendação pontual. É uma questão local. É um conselho pessoal. Mas se ela é uma doutrina, ele disse, escreveu. Ela falou, escreveu. E aí em algum lugar, falou a mesma coisa. Aí você tem os 3 pontos. E aí a doutrina se mantém de pé. Tira o pé daquele pé, esse fica em pé. Se tirar o pé aí, cai. A doutrina é assim. Independente se apareceu um novo ou no Antigo Testamento. Não, ela faz. Importa que ela esteja em vários lugares. Por quê? Alguma coisa que só acontece em um lugar é como isso aqui. É cultural. Paulo fala assim, a mulher usa o véu. Por quê? Gente, nós estamos falando de uma cidade onde tinha um templo gigantesco oferecido a Diana, Afrodite para os gregos, Vênus para os romanos, deusa da sensualidade. Nesse tempo não tinha sacerdotes, haja visto que ela era o sagrado feminino. Quem era sacerdote era mulher, eram sacerdotisas de Diana. E elas, como eram sacerdotisas de Diana, não eram casadas. Elas eram todas de Diana, casaram com a deusa. Elas representavam o sagrado feminino. O culto a Diana eram bacanais, onde elas serviam com o corpo os homens que lá estavam, a noite toda. E essas mulheres tinham uma marca, para todos saberem que elas eram de Diana. Rapavam a cabeça, andavam de cabelo raspado. Quando se viam qualquer uma delas
no mercado, era um monge. Entendeu? De Diana. As mulheres normais, casadas, odiavam. Por quê? Elas sabiam que os seus maridos iam ao templo, as orgias do templo, e aquelas mulheres serviam eles. Ocorre que Paulo pregou o evangelho naquele lugar, e Paulo ficou 1 ano e meio em Éfeso pregando o evangelho. O evangelho ficou mais tempo parado. E algumas daquelas mulheres se converteram e entraram para a igreja, mas a igreja não era no templo, era nas casas. Qual é o nome da senhora? A irmã Ellen, o seu marido, Fernando. A igreja que está na casa de Ellen e Fernando. Tá vendo? Qual é o seu nome? Cláudio? A igreja que está na casa de Cláudio e Roxane. A igreja era nas casas. Aí vai a irmã que era prostituta de Diana. Eu culto na casa da irmã. Aí as mulheres todas que estavam lá começaram a dizer: o senhor deixa essa mulher aqui dentro. Começava o problema. E aí, o que acontece? Aquelas mulheres começaram a casar. E era vergonha dos maridos. E elas andassem com o cabelo raspado. Então Paulo diz assim: a mulher que tem o cabelo rapado usa o véu. Porque o cabelo é dado no lugar do véu. Usa o véu enquanto a marca de Diana está em você. Eu acho que desaparecer. Entenderam? É uma questão local. Não tem mais assim nenhuma outra carta. Só ali. Pastor, posso também se fala na carta de Paulo a Timóteo, que fala que a mulher não deve falar na igreja, deve permanecer em silêncio. Também é uma questão local. Essa questão. Mas também nós estamos falando de uma sociedade ultra machista. Pra você ter uma noção, no Oriente, a mulher não era dita como esposa, ajudadora, companheira. Quem deu dignidade à mulher foi o Evangelho. A mulher, na antiguidade, era propriedade, um cavalo, um cachorro. E detalhe, roubar um cavalo era maior crime. Entendeu isso? Vamos questões para o bom, os pré-requisitos da boa interpretação bíblica. Aí tem o método analítico, método sintético, método temático, método biográfico. Isso você lê em casa. Mas o que eu vou falar mesmo semana que vem é sobre os dois métodos que são mais importantes, os mais que são, eles dois polarizam a questão da interpretação. É o método histórico crítico e o método histórico gramatical. Esses dois vão polarizar a interpretação bíblica. Por quê? O gramático crítico, ele vai partir do pressuposto de que a Bíblia é a palavra de Deus. Já o outro vai dizer que a Bíblia não é. Ela contém. Quando você entra nas Escrituras, o que você acredita que ela é, vai determinar a forma como a sua teologia vai ser construída. Entenderam isso? A sua profissão de fé nas Escrituras vai determinar a interpretação. Porque se você acredita que ela é palavra de Deus, ela não pode ter erro.
ela não é. Entendeu? Mas se você acredita que ela contém, não é, ela pode ter. Okay? A própria confissão de fé já diz o que você acredita. Por exemplo, a maior confissão de fé dos tempos modernos, qual é? Então, eu convidar um irmão para jantar na minha casa. Peraí, vocês estudaram isso. Batismo, ceia. Não. Confissão de fé. Vocês fizeram uma prova e nessa prova está lá. Escrever a confissão de fé. Irmão, verdade tem 10 de Westminster. Não deram assim, não? Sim. Foi? A confissão de fé de Westminster. Gente, é a maior confissão de fé dos tempos modernos. A Badia de Westminster é quando a igreja da Europa declarou formalmente o que ela acreditava. Isso em contraponto ao credo católico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Aí o Westminster foi e declarou, não, a nossa confissão de fé é essa. E aí vai dizer o que é Deus para eles, para nós. Aliás, nós estamos dentro. Ei, vá para o Google, vá para o mestre Google, pergunta ele lá, confissão de fé de Westminster, vai aparecer. É um documento grande. Vai falar confissão de fé. Ô, TV, escreva aí, TV, escreve aí, escreve na sua mochila, escreve aí. TV de residência. Não, bota de casa não. Dever de residência. Porque tem gente que olha apartamento e não vai fazer. Dever de residência. Pesquisar sobre a confissão de fé de Westminster. Aí. Então, nós estamos distantes. Se o pastor Cláudio mandar um e-mail para mim e disser, pastor Carlinhos, o senhor pode pregar aqui dia tal, 7 horas, domingo 7 horas, aí eu vou ficar na dúvida. 7 horas, domingo 7 horas, aí eu vou devolver para ele. Mas peraí, aí eu mando um e-mail, pastor Cláudio, é domingo 7 horas da manhã ou da noite? Entendeu? Surgiu, mas não dá para eu mandar um e-mail para Paulo, perguntando, Paulo, você falou sobre batismo pelos votos. O que você queria dizer com isso? Não dá para mandar e-mail para Paulo, ele está morto. Agora o pastor Cláudio manda um e-mail para mim em português. E eu sou brasileiro. Mas Paulo falava grego e koiné. Pastor Paulo mora no Brasil, Rio de Janeiro, Nova Iguaçu. Eu também. Paulo morava lá na Palestina há 2000 anos. A distanciamento do tempo nós enfrentamos para entender o texto. O distanciamento do tempo, nós estamos em 2015, eles estavam lá no ano 30, 40, 50, dependendo da carta. Okay? E se for no Antigo Testamento, piorou. Aí a gente está a 4.000 anos de distância. Nós, há um distanciamento cultural. A nossa cultura é uma. Ela acabou de falar sobre
dada não. Nem braço dado não. A mulher anda atrás de cabeça baixa. Isso é cultura, gente. Isso é cultural. E detalhe, se tiver alguma bolsa para carregar, ela que carrega. É a cultura. Olha só. Obrigada. Isso causa hoje a Cristo. Mas imagina lá. Gente, isso é sério. Olha só, quando você lê a Bíblia, você tem que entender. A Bíblia que os pregadores pregam é muito diferente da Bíblia que a gente estuda. Quando você estuda, você começa a entrar no plano de fundo, nos bastidores do texto. E não deixa que o pregador fale. Vá para o texto. É o texto quem vai dizer. Não importa quem está pregando. Pode ser o medalhão que for. Se não está no texto, não é verdade. Entendeu? A conjectura é a liberdade do pregador de preencher as entrelinhas. Só que preencher as entrelinhas é conjecturar aquilo que o texto não falou. Por exemplo, o filho pródigo, ele pediu a fortuna dele e foi embora. Fala o pai, a gente vai conjecturar que o relacionamento dele não era muito bom. Ele era um cara egoísta. Mas tem gente pregando sobre a mãe do filho pródigo. Pelo amor de Deus, ela nem entra no texto. Isso é uma gente fabulosa. E a gente tem que ter muito cuidado com o alegoísta. O alegoísta é aquele pregador que ele torna alegórico qualquer texto. Aí não precisa nem estudar a Bíblia. Não precisa nem estudar a Bíblia. É só ter uma imaginação fértil. Parábola do bom samaritano. O que é a parábola do bom samaritano? É uma parábola que Jesus, é uma história que Jesus criou para ilustrar um ponto. Qual é o ponto? Quem é o teu próximo? Para explicar isso, quem é o teu próximo, olha só. Aí conta a história do bom samaritano. Ele quer dizer o seguinte: o teu próximo é quem estiver precisando de você. Seja teu inimigo ou teu amigo. Se você conhece ou não. Precisou que você fosse o teu próximo. Mas aí Orígenes, lá do terceiro século, fez uma homilia sobre a palavra. O samaritano é Adão. Ele foi açoitado, é a queda. O levita e o sacerdote que passam é a lei e os profetas que não salvam ninguém. O bom samaritano é Jesus. O óleo que ele deita nas feridas é o sangue dele que nos purifica e nos lava. Ele pega o homem e põe em cima do jumento. O jumento é o obreiro. O jumento é o pastor da congregação. Aí pega, bota em cima do jumento. Aí ele leva e entrega ao dono da estalagem. O dono da estalagem é o pastor da igreja local. E fala, cuida dele, até que eu falo. Até que eu volto. A volta é a segunda volta de Jesus. A segunda vinda de Jesus. Ele está dois dinheiros para cuidar dele. Esses dois dinheiros é o batismo e a Santa Ceia. Caramba, a história. Olha quanta coisa. Mas tudo isso é enchimento. Nada disso está no texto. Tudo que Jesus estava dizendo é uma coisa só. Meu próximo é quem precisar de você, seja ele. Mas a mente humana é muito fértil, irmão. E pregador tem uma mente fabulosa. E porque
do céu. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, ela foi falar com Jesus porque ela sabia, ela conhecia, ela fez, ela foi para Harvard, ela fez Yale, caramba, ela sabe muita coisa. Foi a carne do Senhor.